Nascida em meio às guerras de independência, a Venezuela de 1814 lutava para se libertar da coroa espanhola. Montes, planícies do Orinoco e portos caribenhos pulsavam com ideais iluministas trazidos por criolhos ambiciosos. O jovem Simón Bolívar prometia uma república próspera, anunciando que o solo fértil e o cacau poderiam sustentar um povo livre. A semente da esperança foi plantada, mas o caminho até a riqueza e a instabilidade já estava traçado. Ninguém suspeitava quão alto seria o preço. A vitória sobre a Espanha uniu Venezuela, Colômbia e Equador na efêmera Gran Colômbia, mas rivalidades regionais logo explodiram. Ao se separar em 1831, Caracas herdou dívidas, poucos caminhos e escravidão ainda presente. Durante o século XIX, caudilhos guerreavam pelo poder, freando a modernização. Mesmo assim, geólogos estrangeiros farejavam petróleo no Lago de Maracaibo, promessa negra que mudaria tudo, sem instituições fortes. A oscilação entre otimismo urbano e pobreza rural plantou sementes de instabilidade. Em 1922, o Poço Barroso II jorrou petróleo até cobrir o céu de Cabimas. De repente, a Venezuela tornou-se exportadora mundial, atraindo capitais britânicos e norte-americanos. Ditadores como Juan Vicente Gomes repartiam concessões ligadas a propinas, mas também erguiam estradas e telégrafos. A renda per capita disparou, criando ilusão de abundância eterna. Dependência de uma única commodity, porém, já contaminava o coração da economia nascente. Quase ninguém pensava em usar petrodólares para diversificar indústria ou educação. Após a morte de Gomes, golpes se sucederam até que, em 1958, civis e militares derrubaram Teres Jiménez, assinando o Pacto de Punto Fijo. A democracia nascente surfou o choque do petróleo de 1973. Dólares inundaram Caracas, arranha-céus ergueram-se, carros importados congestionavam avenidas. Soou o título de país mais rico da América do Sul. Nos bastidores, a indústria minguava e o Estado inchava sem freios. A bonança mascarava corrupção, desigualdade e dependência perigosa de um único produto. Quando o preço do barril despencou nos anos 80, a Venezuela conheceu o amargo diagnóstico da doença holandesa. Moeda valorizada, importações baratas e fábricas fechadas corroeram empregos. Dívida externa saltou, inflação dobrou e a pobreza se espalhou pelos cerros de lata. Planos de ajuste vieram acompanhados de escândalos de corrupção, minando confiança. O sonho do ouro negro virava pesadelo diário, mas poucos governantes admitiam a gravidade do desmoronamento. Sem indústria diversificada ou poupança, o país afundava na dependência do petróleo e na ansiedade coletiva. Em fevereiro de 1989, o aumento da gasolina disparou protestos que se transformaram no Caracazo. Tanques e metralhadoras varreram bairros, deixando milhares de mortos e um pacto social despedaçado. 3 anos depois, um desconhecido tenente-coronel chamado Hugo Chávez liderou um golpe fracassado. Ao se render, prometeu voltar. Nos morros, sua fala ecoou como profecia. O petróleo deveria ser do povo e não da oligarquia. As balas daquela noite alimentaram um mito que anos depois o levaria triunfante às urnas. Chávez venceu as eleições de 1998 com um discurso contra elites. Escreveu a Constituição, prolongou mandatos e batizou a República Bolivariana. Logo nacionalizou empresas, criou missões sociais e subsidiou comida e eletricidade. Enquanto o barril voava, pobreza oficial caía e o carisma presidencial inflava. Críticos alertavam sobre populismo e déficit. Apoiadores gritavam independência definitiva. O futuro parecia garantido pelo petróleo, mas a contabilidade do Estado já sangrava em silêncio. Ao longo dos anos 2000, greves da PDVSA, tentativa de golpe em 2002 e controles cambiais reduziram o investimento, mas petrodólares ainda bancavam clínicas, estádios e programas de moradia. Chávez enfrentou Washington,
aliou-se a Cuba e enviou petróleo subsidiado pelo Caribe, comprando apoio externo. A produção, contudo, despencava. Quando o câncer o levou em 2013, deixou o aparato estatal inchado e dependente de um só produto. As rachaduras já eram visíveis nas prateleiras vazias e nos apagões que escureciam a capital. Designado sucessor, Nicolás Maduro assumiu em meio à queda abrupta do petróleo em 2014. Sem reservas, imprimiu bolívares em ritmo frenético, fixou preços e perseguiu comerciantes acusados de especular. Faltou farinha, remédio, luz. Para driblar escassez, pessoas madrugavam em filas quilométricas com esperança vazia. O Banco Central parou de publicar dados, mas a rua contava a verdade. A máquina da hiperinflação começava a triturar salários em minutos. O barulho das impressoras substituía moedas, revelando o colapso da lógica monetária. Entre 2015 e 2019, a inflação ultrapassou 60.000% em 12 meses, recorde continental. Cédulas viraram confete, trabalhadores recebiam salários semanais, emigravam em massa pelos Andes. Maduro criou constituinte paralela, caçou o parlamento opositor e respondeu a protestos com gás lacrimogênio, balas e prisões. A nação antes afluente agora negociava comida por WhatsApp, enquanto hospitais ficavam sem água nem anestesia. Famílias vendiam joias herdadas por alguns quilos de farinha, e crianças aprendiam matemática contando notas inúteis. Sanções financeiras bloquearam venda de petróleo e acesso a crédito, agravando a asfixia. China e Rússia ofereceram empréstimos garantidos por barris futuros. Assim, cada gota extraída já nascia comprometida. A PDVSA, corroída por fuga de técnicos, produzia menos que em 1947. A população sobreviveu com dólar informal, mineração ilegal e remessas. Militares fiéis controlavam importações. Cultivando bolhas de luxo no meio do apagão generalizado. Cada hospital apagado simbolizava como o petróleo podia iluminar palácios, mas não salas de cirurgia nem escolas abandonadas. Em 2024, após investigações por crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional expediu ordem de prisão para Nicolás Maduro. Generais dissidentes, temendo sanções pessoais, cercaram o Palácio de Miraflores e o detiveram sem disparar um tiro. Nas ruas exaustas, houve palmas tímidas misturadas a choro incrédulo. O país inicia transição incerta, mas uma verdade se firma: sem instituições sólidas, riqueza de recurso vira areia entre os dedos. Tal lição ecoará por gerações, que a história não se repita.